Vamos voltar então com o Marcelo, CEO da Nexus, para a gente entender, Marcelo, quando a gente fala em aprovação do desempenho do presidente Lula, nesse contexto de que essa eleição é quase um plebiscito, né? Se Lula continua ou se Lula fica, qual é a importância, qual dado ali de aprovação, qual número de aprovação deixaria o presidente confortável e o regular? Como costuma se traduzir o voto de quem acha que o governo é regular? É aprovar e votar de novo, dar outra chance ou não? Débora, vamos lá, né? Primeiro, acho que vamos olhar para a aprovação, que é a taxa binária, né? A pessoa aprova ou desaprova, sem o ponto confortável ali, que é dizer que o governo é mais ou menos, né? O famoso regular na escala de ótimo até o péssimo. O governo Lula, no início da série histórica, BTG Nexus, ele tinha um saldo negativo de aprovação. Isso lá no final de março, quando a gente divulgou a primeira pesquisa. Ele tinha 45% de aprovação, 51% de reprovação, portanto, um saldo negativo de -6. Ele vem melhorando a sua avaliação, vinha melhorando, até mais ou menos um mês atrás, meados de junho. Nas últimas 2 rodadas, isso se estabilizou no empate, né, numérico, 48-48 na rodada passada, como vocês mostraram, 47-47 agora, é o mesmo dado. Existe uma divisão na sociedade em relação a aprovar ou desaprovar o desempenho do governo. Essa estabilidade, ela, de certa maneira, é ruim para quem busca uma reeleição, porque o governo, como você falou, até o dia 4 lançou um sem número de programas, inaugurou obras, enfim, teve uma presença muito grande na mídia, na publicidade e conseguiu melhorar a sua avaliação, mas não o suficiente para passar a ter um saldo positivo. E agora essa aprovação se estabiliza e a gente entra num período eleitoral onde as armas ficam um pouco mais semelhantes, né? Lula não pode mais inaugurar obra, não pode mais lançar grandes programas, enfim, tem menos um espaço de exposição. Claro, ele ainda é o presidente, sempre vai ter um pouco mais de exposição do que os seus adversários, isso sempre foi assim, não é um privilégio do Lula agora, foi assim com o Bolsonaro em 22 e assim por diante. Agora, a partir de meados de agosto, com o início do horário eleitoral, essas armas se equiparam ainda mais, né, em termos de exposição dos candidatos, principalmente dos 2 líderes. Quando a gente olha para a avaliação, onde o eleitor, que talvez não esteja tão satisfeito, mas que simpatiza mais com Lula do que com Flávio, por exemplo, acaba dizendo que o governo é regular, a gente vê que o Lula é bem mais votado, tanto em primeiro quanto em segundo turno, do que o Flávio, entre esses eleitores do regular. Isso indica que, em algum momento, esse regular tende a diminuir, porque à medida que a eleição vai se aproximando, o eleitor vai formando, vai cristalizando a sua opinião de voto e, portanto, até para justificar seu voto, ele não vai mais dizer que o governo é regular ou é mais ou menos. Se ele vota, ele vai dizer que o governo é pelo menos bom. Se ele não vota, ele vai dizer que reprova ou que o governo é ruim. Então, historicamente, todo incumbente, né, ou seja, todo candidato à reeleição, melhora. A literatura mostra isso e isso até 2022 aconteceu no Brasil. Para o telespectador lembrar, a essa altura do campeonato, Jair Bolsonaro tinha uma reprovação de 60%. Lula tem hoje uma reprovação de 47%. Bolsonaro era muito mais reprovado a essa altura do campeonato. Terminou a eleição e perdeu a eleição por menos de 2% dos votos, né? 1,8% do total do eleitorado. Uma eleição muito acirrada, num colégio eleitoral aí de mais de 150 milhões de pessoas. O Lula teve 1,8 milhão de votos a mais. Ou seja, o Bolsonaro melhorou a sua avaliação naquela ocasião. Isso tende, se a tradição se mantiver, né, tende a acontecer com Lula. Mas, por enquanto, isso parou de melhorar, isso acende uma luz amarela, né, no comitê da campanha, obviamente, porque dá para se eleger com um empate entre aprovação e desaprovação? Dá, num ambiente tão polarizado, em que muitos dos eleitores votam em um para derrotar o outro, né, muitas vezes, a gente mostra isso na pesquisa, é possível. O que o governo não pode ter é mais reprovação do que aprovação, porque isso poderia criar um teto maior. Hoje, o teto viabiliza uma possível vitória do presidente. Ele tem um favoritismo discreto, uma pequena vantagem, mas ainda faltam 2 meses e meio para a eleição. A gente tem que acompanhar, porque muita coisa ainda pode acontecer. A política brasileira nos reserva surpresas a cada dia que a gente acorda e começa a consumir o noticiário.
Exatamente. Para nossa angústia, né? E para a angústia dos próprios políticos também.